Vou contar um relato que marcou a minha vida para sempre. Algo que até hoje me tira o sono e me faz questionar tudo em que sempre acreditei. Isso aconteceu comigo há alguns anos, numa fazenda antiga chamada Fazenda do Pombal, no interior de Goiás, próxima à cidade de Pirenópolis. Eu sempre fui uma pessoa cética, daquelas que só acredita vendo, até aquela noite. Era época de festa na cidade e, junto com alguns amigos, decidimos visitar essa fazenda histórica, famosa por ter sido construída no século XVIII, durante o ciclo do ouro. As fotos do casarão antigo e as histórias de tropeiros e escravizados que circularam por lá me deixaram curioso. Resolvemos nos hospedar numa das casas mais afastadas, uma construção velha de madeira, aparentemente inofensiva, mas carregada de uma energia difícil de descrever. Na primeira noite eu já senti um peso estranho no ar, um silêncio espesso, como se o tempo ali não passasse. Nenhum som de grilos, nenhum farfalhar de folhas. Só aquele vazio opressor. Por volta das 3 da manhã, acordei abruptamente, sem entender o motivo. O quarto estava gelado, apesar do calor que fazia lá fora. De repente, ouvi um barulho de correntes, como se alguém arrastasse algo muito pesado pelo chão de madeira antiga. O som vinha do corredor, bem em frente ao meu quarto. Criei coragem, abri a porta e olhei, mas não havia absolutamente ninguém. O corredor parecia mais comprido do que de fato era. E aquele barulho persistia, se arrastando pelo chão, se aproximando, e então parou. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Voltei apressado para o quarto e assim que fechei a porta, ela bateu com uma força absurda, como se alguém tivesse a empurrado violentamente. O vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Passei o resto da noite sentado na cama, em choque, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, uma senhora que trabalha na fazenda percebeu meu estado e perguntou: "Você ouviu os barulhos, né?" Eu gelei. Como ela sabia? Ela então me contou, com uma frieza perturbadora, que naquele mesmo quarto, mais de 150 anos atrás, um escravizado morreu acorrentado, tentando fugir do fazendeiro que o mantinha preso e o torturava diariamente. Ela disse que desde então, quase todos que dormem lá escutam as correntes, e poucos aguentam passar mais de uma noite. Nunca mais voltei naquela fazenda maldita, e até hoje evito passar perto daquela região. Mas confesso, nas madrugadas silenciosas, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele som de correntes se arrastando, como se aquele homem, há tanto tempo morto, continuasse vagando em busca da liberdade que nunca teve. Essa história aconteceu comigo há alguns anos, numa rodovia, entre Florianópolis e São José. Até hoje, quando penso nela, sinto aquele arrepio gelado percorrendo minha espinha. Eu fazia faculdade à noite e sempre voltava tarde para casa. A estrada, vazia e mal iluminada, já era assustadora por si só. Um asfalto cercado por mata fechada e curvas sinuosas. Em uma dessas noites, estava dirigindo sozinho, como de costume, quando de repente, meus faróis iluminaram a figura de um menino parado no acostamento. Ele parecia ter uns 7 anos, magro, pele muito pálida, usando uma camiseta branca e um short azul. Estava parado, imóvel, olhando fixamente para a estrada, como quem espera alguma coisa ou alguém. Instintivamente reduzi a velocidade, preocupado que ele pudesse atravessar correndo, mas assim que cheguei mais perto, ele simplesmente sumiu, desapareceu diante dos meus olhos. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Cansaço, talvez. Continuei dirigindo, meio nervoso, olhando constantemente pelo retrovisor. Uns 10 minutos depois, numa reta longa, vi o mesmo menino. Agora, ele estava parado bem no meio da estrada, ao lado de uma placa de limite de velocidade. Freiei com tudo, o carro derrapou, mas quando olhei novamente, não havia ninguém ali. Cheguei em casa pálido, trêmulo, o coração disparado. Contei tudo para minha mãe, que em silêncio ficou me olhando. E então disse: "Essa história é antiga. Dizem que anos atrás, um menino morreu atropelado ali. Desde então, ele aparece para os motoristas que passam tarde da noite. Naquela noite não consegui dormir. E desde então, nunca mais dirigi sozinho naquela rodovia depois da meia-noite.
Até hoje, sempre que preciso passar por lá, meus olhos se desviam automaticamente para o acostamento, com medo de mais uma vez ver aquele menino parado, me observando silenciosamente, como um lembrete sombrio de que há coisas que a razão não explica. Esse relato é real e aconteceu comigo em Belém do Pará, no bairro da Campina, região histórica, cheia de casarões antigos que guardam histórias que nunca foram contadas por completo. Fui para lá a trabalho e, para economizar, me hospedei numa pensão simples, dessas casas coloniais do século XIX, com pé direito alto, janelas de madeira e aquele ar meio decadente, meio nostálgico e completamente assustador. Na primeira noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos no andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém andasse de um lado para o outro incansavelmente. Achei que fosse outro hóspede. Mas no dia seguinte, ao comentar no café da manhã, a dona da pensão ficou pálida, respirou fundo e disse: "Não tem ninguém hospedado lá em cima. Tá tudo vazio." Fingi que não me abalei, mas aquela noite me deixou inquieto. Na segunda noite, o mesmo ritual. Os passos começaram e logo depois, uma risada, baixa, de mulher que ecoou pela casa, invadindo meu quarto. Aquilo me deu um frio na alma. Decidi então subir as escadas para ver o que era. Cada degrau rangia alto, como se quisesse me alertar do que estava por vir. Quando cheguei ao final, vi uma mulher de vestido branco parada no corredor, de costas para mim. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se virou lentamente e caminhou em direção a um dos quartos, entrando e fechando a porta atrás de si. Tremendo, me aproximei. Girei a maçaneta e o quarto estava completamente vazio, cheio de poeira, sem móveis, como se não fosse usado há décadas. Desci correndo sem olhar para trás. Fiz minhas malas e saí dali naquela mesma noite. Depois, conversando com pessoas da região, descobri que há muitos anos uma mulher se hospedou naquela pensão e se suicidou trancada naquele mesmo quarto. Desde então, quem se hospeda lá relata os mesmos sons, passos, risadas e, para os mais sensíveis, a aparição de uma mulher de branco, vagando eternamente pelos corredores à espera de alguém ou de algo que nunca mais vai chegar. Essa história me acompanhou por anos e até hoje, quando conto, sinto a mesma aflição que senti naquela noite. Quando eu tinha uns 22 anos, trabalhei por um tempo numa funerária, numa cidade pequena do sul de Minas Gerais. Era um emprego difícil, pesado emocionalmente, mas que aos poucos fui aprendendo a lidar. Nunca tive medo, sempre vi aquilo como um serviço necessário. Até aquela noite. Estava de plantão sozinho, preparando o velório de um senhor que havia falecido naquela tarde, vítima de um acidente de carro. A família optou por uma cerimônia simples, com poucas flores, só para os mais próximos. Tudo corria normalmente, até que, por volta das 2:30 da manhã, quando todos já haviam ido embora para descansar e o corpo aguardava o translado, comecei a ouvir batidas na parede. Primeiro fracas, depois mais fortes e mais fortes. O salão principal estava vazio, o caixão fechado, as luzes reduzidas. Fiquei parado, tentando entender de onde vinha aquele som. Caminhei até a sala de preparação. Nada. Até pensei que fosse algum animal preso no forro, mas então ouvi claramente uma batida vinda de dentro do caixão. O sangue gelou. Aproximei-me devagar. O som parou. Fiquei alguns minutos ali, em silêncio, tentando racionalizar. Até que, de repente, a tampa do caixão rangeu, como se alguém tivesse mexido nela. Quase saí correndo, mas reuni toda a coragem que tinha e verifiquei. O corpo continuava lá, imóvel, mas o rosto não era o mesmo que eu havia preparado horas antes. A expressão tinha mudado completamente. Agora parecia estar sorrindo. Dei alguns passos para trás, completamente apavorado. Nesse momento, a porta da funerária se fechou sozinha com um estrondo, me trancando lá dentro. Comecei a suar frio. Tentei abrir, mas não consegui. Então ouvi uma voz masculina, rouca, vinda de dentro do salão.
ainda não acabou. Então senti que ia desmaiar e me sentei no chão encostado na parede, rezando, chorando, esperando o dia amanhecer. Quando o sol nasceu, a porta se abriu sozinha, como se nada tivesse acontecido. Saí correndo sem olhar para trás. No dia seguinte, quando contei o que tinha acontecido, o dono da funerária me olhou sério e disse: "Isso acontece de vez em quando. Alguns não aceitam partir." Depois daquele dia, pedi demissão. Nunca mais entrei numa funerária. Mas o que mais me assombra até hoje é a lembrança daquele sorriso. Frio, forçado, como se o morto estivesse debochando de mim, ou me agradecendo por não tê-lo deixado sozinho naquela última noite. Esse é o tipo de coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Mas aconteceu. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto aquele mesmo frio no estômago, aquela angústia e o medo que só quem passou por algo assim conhece. Eu trabalho como técnico de enfermagem num hospital público de uma cidade do interior. Não vou citar o nome por respeito, mas quem é daqui sabe das histórias. O prédio é antigo, mais de 70 anos, com corredores estreitos e salas que já foram fechadas e reabertas diversas vezes, como se o passado nunca conseguisse realmente ir embora. Naquele dia, fui escalado para cobrir o plantão da madrugada no setor de clínica geral, um dos mais vazios e silenciosos à noite. Lembro que cheguei meio contrariado. Era meu aniversário e eu preferia estar em casa, mas aceitei o extra. Por volta das 2 da manhã, decidi fazer a ronda pelos leitos. O hospital estava tão silencioso que eu podia ouvir meus próprios passos ecoando pelo corredor. De repente percebi que uma das portas, a do quarto 23, estava entreaberta com a luz acesa. O detalhe é que aquele quarto estava interditado desde o mês anterior, após o falecimento de uma paciente idosa que sofreu um infarto fulminante. Ela ficou sozinha durante horas até ser encontrada, já sem vida. Fiquei ali parado, encarando aquela porta entreaberta, lutando contra o impulso de simplesmente ignorar e seguir em frente. Mas o dever falou mais alto. Empurrei devagar e vi uma mulher de costas mexendo na cama como se arrumasse os lençóis. Estava vestida com um jaleco branco, cabelos presos. Parecia ser uma enfermeira. Na hora, achei que fosse alguma colega. Então me aproximei e perguntei: "Tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela parou o que estava fazendo. Ficou imóvel por alguns segundos e então se virou lentamente, revelando um rosto cadavérico, pálido e os olhos completamente negros, como 2 buracos profundos. Não consegui me mexer. Ela me encarou por um instante e depois desapareceu na minha frente, como se tivesse se desfeito no ar. Fiquei paralisado, sem conseguir processar o que tinha acabado de ver. Saí correndo do quarto, completamente em choque. Quando contei para os outros funcionários no dia seguinte, uma das enfermeiras mais antigas me puxou de canto e disse: "Você viu a Dona Carmen? Ela aparece sempre que alguém faz aniversário." Eu travei, depois ela explicou que a idosa que morreu ali havia ficado dias internada, sem visitas, sem ninguém, e morreu sozinha, justamente na noite do próprio aniversário. Desde então, quem trabalha ali relata encontros com ela, especialmente quando é a data de seu próprio aniversário. Desde aquela noite, nunca mais aceitei plantão naquele setor. E até hoje, quando passo em frente à porta do quarto 23, sinto como se alguém estivesse me observando lá de dentro, como se aquele olhar vazio e profundo ainda estivesse me acompanhando.